Muito bem, começamos agora mais um episódio de La Casa de Papel e o machismo estrutural. Lembrando que eu estou usando essa série como inspiração para a gente poder trazer alguns diálogos havidos lá e que nos retratam muito o que há em relação ao machismo estrutural na nossa sociedade. Apesar da série ser espanhola, ela traz o machismo estrutural mundial, né? A mulher sempre é subjugada em todos os sentidos. Eu desconheço. Se houver algum historiador nos assistindo aí e conhecer, gostaria muito de saber se há alguma cultura onde enaltece e glorifica a mulher como sendo a matriarca, como sendo aquele país, aquela cidade ou aquela aquele local como sendo efetivamente feminista na sua amplitude genuína, sabe? Onde não haja essa visão patriarcal sobre a mulher, onde coloca a mulher numa condição de subjugamento, onde coloca a mulher numa condição de repressão, de opressão e assim por diante. Enquanto não localizamos essa pátria, né, vamos assim falar, vamos tratar aqui do nosso machismo estrutural. Hoje eu vou trazer para você uma temática bem interessante que é tabu em quase todas as sociedades e ela está geralmente enlaçada, ela está geralmente bem casadinha com o patriarcado e o machismo estrutural. Aqui o Berlim ele vai retratar para a gente uma situação bem interessante, bem pitoresca, por isso eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Observem esse diálogo e depois a gente vai conversar sobre ele. Vamos ver se ele realmente retrata algo que acontece na nossa sociedade ou não. Vamos trazer aqui se há realmente essa visão da mulher distorcida ou não. Vamos assistir, é um minutinho e a gente volta a bater papo. Piadas. Você sabe que para uma piada funcionar tem que ter uma parte verdadeira e outra de dor. Ah, é mesmo? Eu não sabia. Que coisa. Pois é. É assim. Sabe aquela da enxaqueca? Desculpem. O marido chega em casa. Querida, eu trouxe aspirina. E a mulher diz, mas eu não tô com dor de cabeça. Então vamos transar. Você já percebeu o tanto de piadas que retratam o macho sempre se empenhando em enganar a fêmea para conseguir transar? E a mulher é sempre humilhada como se não gostasse. O que você pensa disso tudo? Você não tem um apetite igual, professora? Eu acho que sim. Talvez não com a mesma frequência, não é mesmo? Pode ser. Mas me diz assim. Enfim, você vê que ele provoca ela dizendo que a piada, para ela ser constituída, você tem que ter a ironia e você tem que ter um momento de dor. E geralmente essas piadas retratam, e essa é a fala dele, tá bom? Genialmente escrita pelo autor de La Casa de Papel, e lá ele fala que a mulher, ao que parece, né, pela sociedade, a mulher não tem o mesmo apetite sexual que o homem. Aqui a gente entra na questão do tabu. Quando foi que a mulher não teve ou não pôde ter o mesmo apetite sexual que o homem? Quando ela precisa se manter puritana para que aquela sociedade se perfaça. Uma vez que é a mulher que vai criar os filhos, ela precisa domesticar a sua prole para que ela entenda qual é o lugar da mulher. E quando você castra uma pessoa, qual que é o princípio dessa pessoa? Ela ficar domesticada, ela ficar mais acolhidinha, ela ficar mais recolhida. Por isso que se fala muito na sexualização, na objetificação da mulher, justamente porque sexualizar a mulher é uma das formas de você oprimi-la.
Quando você expõe o sexo da mulher, o sexo feminino, quando ele é exposto, ele é sempre pejorativamente colocado, como se a mulher não fosse um ser humano que tivesse libido, assim como o homem. É como se a libido da mulher, o libido da mulher fosse algo estratosfericamente menor do que é o homem. Quando, na verdade, a gente sabe que não, né? Na verdade, a mulher tem tanto quanto apetite quanto o homem. Assim como também há mulheres que não têm apetite, assim também como são alguns homens que também não possuem apetite. Eu quero trazer esse assunto com você aqui para a gente debater. Na sua cabeça, na sua percepção social, no seu alcance social, na sua bolha, você ainda coloca a mulher nesse papel de que ela precisa casar virgem, ou de que ela precisa manter uma imagem dissociada da sexualidade, ou de que ela precisa ser o tempo inteiro provocada, instigada para poder querer transar com o marido, e ainda que ela não queira, porque aqui na fala do Berlim ele deixa claro, né? Que a mulher geralmente não quer transar com o homem. É essa a parte de dor que ele fala em relação à piada que se monta. Que geralmente a mulher não está afim de transar com o homem, né? E nesse caso, popularizar, normalizar esse não estar afim, tão afim assim, de transar com o marido, não é também normalizar o fato do marido não querer se preocupar em fazer preliminares? Para quê? Se a mulher já não quer e não gosta efetivamente, né? O marido não querer se cuidar para ficar dentro de casa, não querer ter higiene pessoal, assim como há muitas reclamações de mulheres por aí, e o marido não quer ter higiene pessoal, então por isso ela acaba perdendo, né, o gosto por aquele marido. Será que, aqui eu estou trazendo alguns questionamentos, porque a proposta desse quadro é a gente se perguntar, é a gente se questionar, porque nós somos agentes da mudança. Então, se eu hoje me faço esses questionamentos, as minhas relações podem ser melhoradas ou aprimoradas com o passar do tempo. Se você aí desse lado também se fizer esses questionamentos, as suas relações também poderão ser aprimoradas ali com o passar do tempo. Então, quando você cria um tabu em relação à sexualidade feminina, você quer, na verdade, manter a mulher castrada. Porque se a mulher estiver castrada na sua imaginação patriarcal, você idealiza que ela vai poder ficar presa, ela vai poder ficar restrita. Percebe quando o homem trai a mulher e ele é pego, ele é descoberto? Geralmente ele fala, não, mas eu estava fazendo o meu papel de homem. Qual que é esse papel de homem? Se deixar lá o pobre, coitado, o princeso, subjugado por uma mulher que chega lá toda, né, depravada e agarra esse homem? Como assim o seu papel de homem? Sabe? Se normalizou isso. E, por outro lado, aquela mulher que ficou com um homem casado ou que caiu na sedução e foi lá e traiu o próprio marido, ela é sempre vista como aquela avassaladora, como aquela mulher humilhada, né? Prostituída, aquela mulher que não tem escrúpulos, não tem caráter. Perceba, o que a gente está querendo trazer aqui é o seguinte: vamos normalizar a libido da mulher, o libido da mulher, porque sim, nós temos tesão, e muito tesão. Vamos normalizar a mulher. Cerca de 60% das mulheres, dizem as estatísticas de psicólogas e ginecologistas, 60% das mulheres nunca alcançaram, na vida adulta, madura, nunca alcançaram o orgasmo. Por quê? Porque o tabu em relação ao corpo é muito grande. O tabu em relação à própria sexualidade é muito grande. Essas piadinhas que parecem inofensivas, parecem que não querem dizer nada. Quando vem na fala do Berlim e ele explica a construção da piada, fica muito claro nessa explicação dele de que tem que ter o momento da dor e o momento do humor, e que geralmente o momento da dor fica para a mulher que se sente incomodada e não querer transar, porque geralmente a mulher não tem tanto fogo. E aí ele questiona: você professora, e por acaso o cargo dela é professora, você professora não tem tanto apetite, né? E ela ali naquela situação oprimida, ela tem que se justificar, manter um diálogo, né, com o bandido da história, com o opressor. Mas percebe o seguinte: o quanto essas piadas inofensivas perpetuam de maneira muito singela,
mas enraizada, né? Enraizada profundamente na nossa sociedade. Elas representam, elas personificam exatamente o quão machista nós vivemos, o quão machista nós somos em relação à mulher querer transar. Se a mulher mostra uma vontade de transar, se ela expõe essa vontade, né, de transar, essa vontade carnal que ela tem, ela é vulgarizada, ela é tida como ninfomaníaca, ela é tida como, nossa, ninguém segura essa mulher, ela é colocada num papel de que essa daí não é para casar, porque a partir do momento que a mulher apresenta muito fogo, né, por aquele homem, na cabeça machista enraizada do machismo estrutural do patriarcado, qual é a associação direta que ele faz? Então não é só comigo, eu não vou conseguir dar conta dessa aí. E aí ele não pode falar que ele não vai dar conta dessa. O que ele faz? Ele dispensa ela logo. Porque se ela é extremamente erotizada, se ela tem domínio do seu corpo, se ela sabe se dar prazer, se ela sabe sentir prazer, ela automaticamente não é a mulher adequada dentro do viés do inconsciente coletivo para ser a dona de casa, a mãezinha dos filhos dele. Percebe o quanto a gente ainda está longe de desmistificar todo esse patriarcado, todo esse machismo? Mas aqui você encontra uma gotinha no oceano. A minha parte eu faço, trazendo para você essas discussões, e eu quero que sejam isso, discussões, eu quero que a gente converse, eu quero que a gente proseie, né? Vamos prosear, vamos papear sobre qual é a sua perspectiva, a sua visão em relação ao machismo estrutural, em relação ao patriarcado, em relação ao feminismo. Como que você acha que a mulher pode se empoderar de si mesma, do seu corpo, da sua libido, e apresentar isso para o mundo sem ser hostilizada? É possível que eu apresente a minha libido para o mundo sem ser hostilizada, assim como o homem apresenta? É possível que eu veja um homem e possa dizer, nossa, se eu te pego, e não ser ridicularizada, assim como o homem olha para uma mulher e fala, nossa, se eu te pego? É possível isso? Ou isso não é apropriado, porque ali eu estou objetificando o homem, assim como eles fazem com as mulheres. Será que é por esse caminho da liberdade da gente fazer tudo igual a eles? Ou será que existe um outro caminho? Esses são os questionamentos que eu quero trazer com você para a gente prosear. Aqui é um canal aberto, no qual a gente fala sobre desenvolvimento humano, e nada mais humano do que a gente trazer as vertentes e a realidade humana social. Nós estamos numa sociedade e, como tal, a gente tem muito para conversar, para aperfeiçoar e para evoluir juntas. Eu acredito nisso e minha parte eu faço. Muito obrigada, reverbera comigo. Até a próxima, pessoal. Tchau.